Com relação a estruturas lógicas, julgue o item a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos lógicos e as letras P, Q, R e S representam proposições lógicas. A negação da frase, então vamos trabalhar aqui com negação. Primeira coisa, identificar quais são os conectivos que nós temos nessa proposição. Se Ana é professora, então ou Pedro é médico ou Roberto é enfermeiro. É igual a Ana é professora e Pedro não é médico e Roberto não é enfermeiro. Então vamos identificar aqui o que nós temos de conectivo nas nossas proposições. Tanto na proposição principal, nós temos aqui um se então e nós temos também um ou. Tá? Nós temos aqui o se então e temos o ou. E nessa proposição que ele está garantindo aqui, que vai ser a negação da frase, nós vamos ter o seguinte: nós temos um i aqui, nós temos um i nesse outro ponto, e note que nós temos algumas negações dessas proposições. Nós temos essa negação, nós temos esse não é médico para o Pedro, e nós temos esse não é enfermeiro para o Roberto. Agora vamos avaliar o que nós temos em termos de proposição e se realmente procede aqui o que está sendo dito. Nós temos uma proposição que é do tipo condicional, nós temos um sim então. Vamos representar essa proposição de forma simbólica, vai ficar mais fácil. Então tem aqui a proposição A, aqui eu vou chamar de proposição B e aqui eu vou chamar de proposição C. Tenho 3 proposições simples, vou fazer a representação simbólica. Se A, então, aí no caso aqui vai ser um ou B ou C, essa é a representação da nossa disjunção exclusiva. E agora nós vamos trabalhar com a negação. Antes de fazer a negação, eu vou lembrar o seguinte: quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, vou colocar aqui um padrão, se P, então Q. Como que a gente trabalha com a negação? Como é feita a negação desse tipo de proposição? Mantemos a primeira parte e negamos a segunda parte. Então, nesse caso aqui, nós vamos manter a proposição A inalterada e vamos trocar esse sim então pelo i, fazer a negação da segunda parte. A segunda parte aqui, no caso, vai ser a negação de B ou C, no caso, ou B ou C. Para fazer a negação dessa proposição, que é uma disjunção exclusiva, nós usamos um bicondicional. Então, aqui ficaria B, se e somente se C. Essa seria a negação correta. Nós temos ainda uma tabela com várias equivalências, né? Várias formas de equivalência do bicondicional. Eu tenho 2 possibilidades de fazer a equivalência do bicondicional. A negação do bicondicional, como ficaria a negação da disjunção exclusiva. No caso, eu fiz essa negação, transformei aqui a nossa disjunção exclusiva, ou, em um bicondicional. Então, está aqui ele. Eu tentei de diversas formas, usando aqui essas outras formas de equivalência, chegar aqui ao resultado que a banca colocou como item correto. Não consegui. Eu considero que esse item é um item que está errado. Caso alguém consiga, né, fazer com que esse item fique correto, por favor, coloque aí nos comentários, porque eu não consegui. Eu tentei de diversas formas, fiz aqui a substituição. No caso, eu substituí por esse tipo de equivalência aqui, ó. Esse tipo de equivalência. Eu vou colocar aqui embaixo só para a gente ver como ficaria. Ficaria I, certo? E quem? No caso, ficaria B e C. B e C fica bem próximo lá. B e C ou, no caso aqui, ó, abre um parênteses, B e C ou não B e não C, certo? Eu acredito aqui que ele, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, né? Pelo que eu estou vendo, ele fez alguma outra forma de equivalência entre esses dois aqui para chegar nesse resultado que temos ali. O resultado que a banca está colocando como correto é o seguinte, é A e não B, certo? Ó, note que nós temos aqui o A, seria esse aqui, a professora, Ana é professora, aqui é o nosso conectivo I, aqui Pedro não é médico, seria não B, aqui o conectivo novamente e aqui não C. Então ele está considerando que a resposta correta é essa daqui. Através dessa situação aqui e através das propriedades de distributiva, comutativa, eu não consegui chegar a esse resultado. O resultado que eu cheguei foi esse aqui, certo? Mantém a primeira proposição e nega a segunda. Fazendo isso, eu teria aqui um bicondicional. Então, a frase correta ficaria: Ana é professora e Pedro, né? Pedro é médico se e somente se Roberto é enfermeiro. Então, seria isso. Esse item, para mim, é um item que está errado.
Eu vou marcar como errado, mesmo a banca tendo colocado aqui um gabarito como certo. Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma negação da proposição. Então, como a questão está pedindo uma negação, a gente já vai para a leitura observando os conectivos que nós temos. Nós temos aqui um condicional, ó, se o bezerro tem tuberculose, então o bezerro tem tuberculose. Representamos essa proposição de forma simbólica, aqui eu vou chamar de proposição P e aqui eu vou chamar de proposição Q. E agora o que eu faço? Eu gosto de resolver da seguinte forma: coloco a proposição que eu tenho, certo? No caso, um condicional, e como fazer a negação do condicional. Sempre dá certo, tá? Proposição se P, então Q. Faça a negação. Como é que fica a negação dessa proposição? Mantemos a primeira parte e negamos a segunda parte. Então, significa o quê? Significa que esse condicional, esse sim então, ele vai deixar de existir. Então, olhando nas alternativas, essa daqui está errada, porque ela mantém o sim então. Essa daqui também está errada, porque mantém o sim então. Aí eu vou olhar aqui esse conectivo. Esse conectivo aqui é o i. Então, dentro da minha resposta, tem que ter um i. Olhando aqui nas alternativas, esse aqui tem um se, somente se, vai estar errado. Note que aqui eu tenho uma proposição composta que tem um i, duas proposições. Então, pode ser a letra B ou a letra C. Agora, o que eu tenho que manter? No caso aqui, eu vou eliminar esse se então, ele vai sair, certo? Eu vou trocar esse se então por um i e vou fazer a negação da segunda parte. Agora eu vou dar uma olhada. O bezerro tem tuberculose e o bezerro não tem tuberculose, vai ser nossa resposta correta. Olhando aqui nas respostas que nós temos, eu vou ficar com a letra C. O bezerro tem tuberculose, mantive a proposição P. Aqui é o nosso i e aqui é a negação da proposição Q, certo? O bezerro não tem tuberculose. Note que, na verdade, ele usou aqui, ó, a proposição P duas vezes. Então, ele fez se P, então P, só para te confundir. Eu prefiro colocar aqui como se fossem duas proposições, porque fica mais fácil de visualizar. Só que ambas as proposições são iguais, então a gente poderia dizer que é o seguinte: eu tenho aqui se P, então P, ele já colocou de sacanagem mesmo, e aí fica P e não P como resposta. Olhando aqui nas alternativas, nós vamos ter a resposta correta na letra C. Assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente à proposição. Então, vamos trabalhar aqui com equivalência. Se os ovos foram produzidos na fazenda, então os ovos passaram pelo controle de qualidade. Qual que é o procedimento para resolver esse tipo de questão e não perder na prova? Verifica primeiro qual é o conectivo. O conectivo aqui é um condicional. Tudo bem, aí não vai direto para a questão. Agora você vai representar de forma simbólica. Faz aqui um se P, então Q. E vai verificar o que você quer. Você quer equivalência. Quantas formas de equivalência nós temos na condicional? Temos duas. Uma é a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem. E a outra é uma disjuntiva, onde nós negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda parte. Tudo bem. O que eu posso fazer sabendo disso aqui, dentro das alternativas? Eu vou verificar onde eu tenho coisas que não podem ser. Por exemplo, aqui eu vou ter uma conjunção, eu vou ter um i. Então, de forma alguma, eu vou marcar essa opção como uma opção correta. As demais opções têm possibilidade de ser. Eu tenho aqui uma, duas, três condicionais, pode ser. E eu tenho aqui uma disjuntiva, está aqui o nosso ou. Então, eu vou verificar primeiro esse ou, porque só tem um. Então, olhando aqui, eu tenho que lembrar o seguinte. Essa primeira parte aqui tem que ser a negação do que eu tenho. Então, aqui eu tenho os ovos foram produzidos na fazenda. A negação seria os ovos não foram produzidos na fazenda. Aí eu vou verificar. Note que aqui não tem a negação. Então, esse aqui já está errado. Vou marcar como errado. Agora eu vou fazer a contrapositiva. Como que funciona a contrapositiva? A contrapositiva, eu vou pegar essa proposição, que é a minha proposição P, e vou trocar de lado aqui com minha proposição Q. Primeiro ponto, eu tenho que saber que essa parte aqui que está na frente, os ovos foram produzidos na fazenda, vai passar para depois do então. Então, eu já vou aqui, ó, e vou olhar. Essa aqui já está fora, aliás, essa está fora. Vou olhar aqui, ó, os ovos foram produzidos na fazenda, está depois do então. Aqui, os ovos não passaram pelo controle de qualidade, eu já sei que está errado. Por que eu sei que isso aqui está errado de cara? Porque ele manteve aqui, ó, isso aqui ele manteve a proposição Q. Ele fez a negação? Fez. Tudo bem, tem um não. Mas ele não inverteu o lado. Isso aqui deveria vir para frente do se.
Então isso aqui está errado. Bom, essa daqui pode ser, os ovos foram produzidos na fazenda. A gente vai ver que isso aqui vai estar errado. Por que está errado? Porque na hora de passar a proposição P, os ovos foram produzidos na fazenda, nós deveríamos ter feito a negação para poder ficar correto. Então aqui deveria ser, os ovos não foram produzidos na fazenda, certo? Então, por não ter esse não aqui, eu já vou, observando apenas essa proposição, verificar que isso aqui está errado. E aí sobrou esse último, e eu vou verificar certinho se está correto, tá? Aqui eu tenho, os ovos não passaram pelo controle de qualidade. Note que existe aqui a negação da proposição que, então aqui é um não que. Como eu tenho o sim então ele manteve aqui. Vou colocar até ele um pouquinho maior. Então eu tenho não que, então, agora eu tenho que verificar se aqui é não P. Olha só o nãozinho aqui, ó. Não P. Então, sem dúvida alguma, essa proposição que está aqui na letra E, ela vai ser sim uma equivalência. Por que ela é uma equivalência? Porque ela é uma contrapositiva. Então, foi aplicado nessa questão uma contrapositiva. Então, é importante demais que você faça a proposição de forma simbólica, faça a análise dela de pouquinho assim, devagarinho mesmo, olhando proposição por proposição e vendo as possibilidades, que com certeza você vai acertar esse tipo de questão na prova. Chega de macete, tá? Para com essa história de macetinho, porque isso aí não vai te levar a nada não. O que vai te fortalecer é pegar uma lista de questões sobre o tema. Se é sobre negação, pega uma lista com 20 e 30 questões. Se é sobre equivalência, pega umas 20 e 30 questões e trabalha. Em especial, questões da banca. Se não tiver questões da banca, forem poucas, aí você pega de outras bancas. Mas tenta fazer o máximo que você possa das questões que a banca já cobrou em seus concursos. Considere as proposições P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Proposição P. Se Marcos figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Proposição Q. Marcos não figura no quadro de associados, mas ele está com os pagamentos em dia. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. Agora vem nossa pergunta. A proposição Q, que é essa daqui que ele forneceu, é a negação da proposição. Então temos essa proposição, que é uma proposição do tipo condicional. Se Marcos está com os pagamentos em dia, então ele figura no quadro de associados. E a questão aqui está garantindo que essa proposição que ela equivale a essa negação. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o processo de negação e verificar. Então a negação de uma proposição do tipo condicional vai ser dada da seguinte forma. Eu vou colocar aqui do lado, presta atenção para não confundir. Normalmente quando a gente estudamos como proposição P e Q. A negação de uma proposição do tipo condicional fica, mantemos a primeira parte e negamos a segunda parte. Aprendemos a fazer desse jeito. Por isso que a banca ela utiliza P e Q, para você ficar confuso. Mas não dá muita importância aqui para essas letras nesse momento. O que você tem que saber? Tem que saber fazer a negação. Como é que eu faço a negação? Eu troco o condicional por uma conjunção. Então, esse condicional ele sai. E aqui nós vamos colocar um I. Essa primeira parte ela fica inalterada e nós negamos a segunda parte. No caso, fica Marcos está com os pagamentos em dia e ele não figura no quadro de associados. Só que quando nós olhamos aqui para a proposição Q, olha só que pegadinha legal na questão. Nós temos o mais, certo? O mais aqui, ó, Marcos não figura no quadro de associados, mas esse mais eu vou colocar o I, ele equivale ao I, a nossa conjunção, e aqui nós temos uma inversão, tá? Eu vou chamar essa proposição aqui de A, e essa proposição aqui eu vou chamar de B, certo? Proposição A e proposição B. Note que se a gente analisar aqui, essa proposição, Marcos está com os pagamentos em dia, corresponde a essa. E a outra lá, no caso, Marcos não figura no quadro de associados, está aqui, ó. Ele não figura no quadro de associados. Então, houve uma inversão. Porém, quando a gente estuda lá a parte de conjunção, quando eu tenho uma proposição do tipo P e Q, uma das formas de equivalência dessa proposição é Q e P. Eu posso inverter a ordem e mesmo assim eu ainda vou ter a minha conjunção. Então, foi isso que a questão fez aqui para confundir. Ela pegou aqui a minha negação, certinho. Isso é a negação, essa parte aqui é a nossa negação.
e inverteu a ordem. Então, nesse caso, essa proposição Q, ela realmente ela equivale, né? Ela equivale à negação da proposição que foi dada. A proposição que foi dada foi se Marcos está com os pagamentos em dia, então ele figura no quadro de associados. Quando nós fazemos aqui a negação, colocamos o I e o não, mantemos a primeira parte e negamos a segunda, tudo bem, é a forma correta de fazer a negação. Na hora de apresentar aqui na questão, ele faz uma inversão, ele troca esse I aqui pelo mais, isso aqui equivale ao nosso I. Então, nós temos aqui, sim, ele fez essa inversão, mas continua uma conjunção. Pois, quando você tem uma conjunção P e Q, ela é equivalente a Q e P. Se você inverter a ordem, não vai ter problema nenhum. Por isso, o nosso item é o item que está certo. Considere as proposições P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Proposição P. Se Marcos figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Proposição Q. Marcos não figura no quadro de associados, mas ele está com os pagamentos em dia. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. Agora vem nossa pergunta, para a gente julgar se ela vai ser certa ou errada. Considerando-se verdadeira a proposição P, então vamos voltar aqui na nossa proposição P, ele está garantindo que essa proposição composta ela é verdadeira. É correto concluir que, se Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio, então, necessariamente, ele não figura no quadro de associados, nem está com os pagamentos em dia. Essa questão dá para a gente resolver ela por equivalência. Aqui eu tenho a minha proposição P, essa proposição foi ela formada por um condicional, por um sim então, e aqui nós temos uma conjunção, um I. O que eu vou fazer? Eu vou representar essa proposição como proposição aqui vai ser A, aqui vai ser B, e aqui nós vamos ter a nossa proposição C. Representando ela de forma simbólica, vamos ficar com A e B. Se A e B, então C. Beleza. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para a forma como a gente estuda. No caso, eu tenho uma proposição condicional, se P, então Q. Esse P e Q que eu estou colocando aqui não são os P, o P e o Q aqui da questão. É como a gente estuda. Duas proposições, uma proposição P e uma proposição Q, em forma condicional, ela vai admitir aqui duas formas de equivalência. Uma contrapositiva, não Q, então não P, e uma disjuntiva, não P ou Q. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui dentro dessa informação que ele está me dando, no enunciado, que eu vou observar aqui que eu tenho um condicional, eu tenho um sim então. Então, eu posso aplicar uma contrapositiva, vou continuar com a minha proposição sendo verdadeira e vou conseguir avaliar se necessariamente acontece isso mesmo. Então, aplicando uma contrapositiva numa proposição do tipo condicional, o que eu faço? Eu inverto a ordem e nego as proposições. No caso aqui da minha proposição, que é A e B, se A e B, então C, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar não C, vou trazer o C aqui, vai ficar a negação, então não A e B. Só que a negação de A e B, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Negação de A ou negação de B. E aí eu vou avaliar essa proposição aqui que ele está me dando, se está escrita dessa forma. Então, por exemplo, olhando aqui, né? Ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Isso aqui tem que vir para frente, só que com a negação, certo? Então, eu vou colocar que ele não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Então, note que aqui aparece certinho, ó. Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Então, essa primeira parte que nós temos aqui, ela corresponde ao não ser. E aí temos o condicional, que é o sim então. Agora, essa segunda parte, ela tem que ser exatamente isso aqui, para poder continuar verdadeiro, tá? Porque eu estou fazendo equivalência, então se eu estou fazendo a equivalência da proposição, ela vai continuar verdadeira. Só que quando a gente analisa aqui essa equivalência, olha só o que aparece. Aparece o não aqui, aparece o não. Aqui nós vamos ter um não embutido. Esse nem, ele significa e não. E aí nós vamos trocar aqui por e não. E não. Então, tem aqui o seguinte, ó.
Se Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio, então necessariamente ele não figura no quadro de associados, e esse nem aqui quer dizer e não está com os pagamentos de dia. Só que aqui na questão apareceu um i, quando deveria ter aparecido um ou. Certo? Por isso o erro da questão, essa questão vai estar errada. Note que ele faz aqui a parte da negação. Deixa eu marcar aqui certinho, ó. Aqui, figura no quadro de associados, vai ficar aqui, não figura, tá certo? Não há. Aqui é o i, certo? Ele coloca um i no lugar do ou, e não está com os pagamentos em dia seria, no caso, não b. Então, quando foi feita aqui a contrapositiva dessa proposição, a contrapositiva deveria ter trazido para cá, ao invés de um i, um ou. Então, para ficar correto, para poder manter aqui a proposição certinha com um valor verdadeiro, deveria ter ficado com um ou e não com um i, que a banca disfarçou, né? A banca disfarçou esse i usando o nem. O nem equivale a e não, portanto, esse item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão, lembrando que existe outras formas de resolver essa questão. Mas nesse caso é muito mais fácil você fazer por esse procedimento. Você pega a proposição, é uma proposição do tipo condicional, ela é verdadeira, aplica aqui uma equivalência e verifica. Ficou equivalente? Não, não ficou equivalente. Então, está errado, podemos marcar. Considere as proposições lógicas P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Então, ele me dá aqui duas proposições. Essas proposições são proposições compostas. A primeira proposição diz o seguinte: se Marcos figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Aqui nós temos uma proposição do tipo condicional, temos um se então, e aqui nós temos uma conjunção entre essas duas proposições simples. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. Agora vem nossa afirmação para ser julgada como certa ou errada. A proposição P é equivalente à proposição: se Marcos não figura no quadro de associados ou não está com os pagamentos em dia, então ele não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Note que ele mantém aqui o condicional, o se então, aparece aqui uma negação, aqui aparece um não, aqui aparece outra negação, aqui aparece o conectivo de junção, um ou, e aqui também temos uma negação. Como que nós podemos resolver esse tipo de questão? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é converter essa proposição em linguagem simbólica. Então, ela vai ficar assim. Eu vou chamar aqui de proposição A, aqui de B e aqui proposição C. Então, vamos ficar se A e B, então C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou relembrar quais são as formas de equivalência de uma proposição do tipo condicional. Quando nós temos uma proposição condicional, eu vou considerar aqui uma proposição do tipo se P, então Q, e aí a banca Sebrasp ela já usa o P e o Q aqui para te confundir, mas aqui é como nós estudamos, aprendemos o conteúdo. Então aqui vai ficar o seguinte: uma contrapositiva, negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou uma disjuntiva. No caso aqui vai ficar não P ou Q. Bom, temos essas duas possibilidades aqui de equivalência. Olhando para a questão aqui que está no enunciado, nós temos aqui o condicional, se então. Então, a única possibilidade de equivalência que pode ser aqui, para ser certa, vai ser a contrapositiva. Então, já vou descartar a minha disjuntiva. Como eu tenho a frase aqui de forma simbólica, eu vou aplicar essa ideia aqui de contrapositiva na minha proposição composta. Então, vai ficar não ser, se não ser, então não A e B. E aí, aplicando a negação, vai ficar não C, então não A ou não B. Note que essa proposição aqui, que é a minha proposição C, ela que tem que vir para frente com a negação. E eu vou olhar se foi feito isso. Aqui eu tenho Marcos não figura no quadro de associados. E essa proposição aqui, ela não corresponde a não C. Ela corresponde aqui a não A, aqui eu tenho o ou. Essa segunda aqui corresponde ao meu não B. E essa terceira aqui, depois do então, é que ficou não C. Logo, ele não fez aqui
a equivalência, tá? Essa proposição que ele está me fornecendo aqui, ela não corresponde à equivalência. A equivalência de forma literal, aqui é forma simbólica, ficaria da seguinte maneira. Equivalência de forma literal. Se, então, cadê o meu se então? Tá aqui ele. Vou pegar a minha proposição C, vou trazer para frente, só que negando. Então, se Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio, negação da proposição C, então ele não figura no quadro de associados, negação da proposição A, troca do conectivo aqui, que é uma conjunção por uma disjunção, nosso ou, e a negação da proposição B. Então, ficaria correto se tivesse sido feito dessa maneira aqui, a forma literal. Como não foi feito, é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Considere as proposições P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Proposição P, se Marcos figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Proposição Q, Marcos não figura no quadro de associados, mas ele está com os pagamentos em dia. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. Aí nós temos que julgar esse item como certo ou errado. A proposição P, que é essa daqui de cima, que foi dada, proposição P, é equivalente à proposição. Se Marcos tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio, então ele figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia. Então, o que nós vamos fazer nessa proposição P? Vamos representá-la de forma simbólica. Aqui nós temos um condicional, um se então. Aqui nós temos uma conjunção e aí vamos chamar essa proposição de A, essa daqui de B e essa daqui é uma proposição C, certo? Por mais que aqui nós tenhamos um texto bem extenso, que é uma característica da banca Sebrasp, aqui eu só tenho uma proposição simples. Então, representando de forma simbólica, eu vou ficar com A e B, entre parênteses, então C. Se eu não colocar o parênteses, vai ficar errado? Se você souber fazer certinho a tua equivalência, não tem problema. Mas o ideal é colocar esse parênteses aqui, fica mais ajustada aqui a questão. O que nós temos que lembrar agora? Lembrar que uma proposição condicional, se P então Q, ela admite dois tipos de equivalência. Ela admite aqui uma contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e inverte a ordem, e ela admite uma disjuntiva. Nega a primeira parte, troca o se então pelo ou e mantém a segunda parte. Nesse caso, como a questão ela traz aqui um condicional, um se então nós vamos testar aqui uma disjuntiva. Só que essa disjuntiva eu vou testar aqui no que eu tenho. O que eu tenho é isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou negar a proposição C e vou trazer para frente. Vou manter aqui o meu condicional e vou negar A e B. Então, vai ficar não C, então não A ou não B. Porque a negação aqui, quando nós temos uma proposição do tipo, no caso aqui, uma conjunção, P e Q, quando fazemos a negação de P e Q, o resultado dessa negação, pelas leis de Morgan, vai ser não P ou não Q. Eu vou trocar o I pelo ou e vou negar ambas as proposições simples. No caso aqui, no caso da nossa questão, eu estou chamando de A e B, ligadas aqui pelo I, né, pela conjunção. Então, quando eu faço a negação, vai ficar não A ou não B. Com esse resultado aqui, deixa eu marcar aqui de amarelo, a gente vai fazer uma análise. Só que essa análise, a primeira parte da análise que nós vamos fazer dessa que ele está fornecendo para nós, desse se então, vai ter o se então, que é o que está aqui no meio, esse conectivo, mas a gente vai buscar o outro conectivo. O outro conectivo aqui é um ou. E dentro dessa frase que ele está me dando, não tem um ou, tem um i. Então já sei que ela está errada. Porque o certo aqui seria pegar toda essa parte aqui, ó, ele tem direito a receber benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio, de jogar para frente fazendo a negação. Então apareceria aqui um não. Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Então, esses dois aqui, ó, o A eu vou fazer a negação dele, para poder eu ficar com o não A. Então, ele não figura, no caso, apareceria um não aqui também, faltou esse não. Ele não figura no quadro de associados. O I deveria ser um ou, tá? E aqui também seria uma negação.
não está com os pagamentos em dia. Então, faltou um monte de coisa aqui para poder essa frase que ele está me dando aqui ser um equivalente da proposição P. Logo, podemos marcar o item como errado. Considere a seguinte proposição P. Então, temos aqui uma proposição composta. É uma proposição do tipo condicional. Vou marcar aqui esse condicional nessa proposição. Note que um detalhe interessante que em muitas das questões a banca Sebrasp ela não coloca o então, ela coloca só o se, mas aqui é um condicional. Vamos chamar essa primeira parte aqui de proposição A, certo? Então temos, se produz as informações de que o Brasil necessita, então o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Então nós temos um I aqui, uma conjunção. Aqui eu vou estar chamando de proposição B e aqui eu vou chamar de proposição C. O que eu vou fazer agora? Vou escrever de forma simbólica. Então, temos um se A, então, B e C, tudo bem. Colocamos aqui de forma simbólica e vamos analisar o que a questão vai querer que a gente faça com essa proposição. Assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à proposição P, apresentada no texto 1A 4I, que é esse texto aqui, tá? Mas para nós, a gente vai utilizar apenas a proposição e fazer essa equivalência. Aí, o que eu vou fazer a partir daqui? Agora eu vou olhar nas alternativas como estão dadas as minhas respostas. Todas as respostas aqui são do tipo condicional. Então, eu já sei que eu vou ter que pegar essa proposição aqui e aplicar uma contrapositiva. Contrapositiva. Tá? Como que eu faço essa contrapositiva? Vamos relembrar aqui a parte de equivalência de uma proposição do tipo condicional. Proposição condicional, se P, então Q. Formas de equivalência contrapositiva, nego ambas as proposições e inverto a ordem, ou disjuntiva, nego a primeira parte, troco o condicional por um ou e mantenho a segunda parte. Nesse caso, nós vamos estar utilizando uma contrapositiva, só que aqui na minha questão, eu tenho aqui uma proposição composta entre B e C. Então, quando eu aplicar a contrapositiva, vai ficar não B e C, então não A, certo? O A vai passar para depois do então, só que negando. E aqui nesse caso, como eu tenho a negação, eu vou trazer aqui a negação de uma conjunção. Proposição P e Q, quando eu faço a negação dessa proposição, o que eu obtenho? Não P ou não Q. Então vai ter que aparecer um ou aqui. Nossa resposta final vai ter que ter não B ou não C, então não A. Certo? Aqui eu posso até colocar dentro de um parêntese para poder separar. E aí, por onde eu vou começar a procurar a minha alternativa correta? Pelos conectivos. O primeiro conectivo que eu vou procurar é o se então, tem em todo mundo, então não vou me preocupar com ele, tem em todo mundo tem o se então. Note que a banca Sebrasp ela omitiu aqui, e agora eu vou procurar esse ou, certo? Então eu vou procurar esse ou entre essas duas proposições. Vamos aqui procurando devagar, aqui é um i, tá fora, ó. Note que aqui é um i, tá fora. Essa daqui não tem nem o i nem o ou, também está fora, deixou só uma proposição. Essa daqui também deixou só uma proposição, está fora. Aqui eu tenho um i, também está fora, sobrou apenas a última. Tá? A última alternativa que vai ser a correta. Note que essa proposição aqui tem um não, tem uma negação. E aí a negação que eu vou procurar é a negação da proposição B. Quem é a minha proposição B? Ajuda o país a estabelecer políticas públicas. Fazendo a negação de B, eu vou ter aqui, não ajuda o país a estabelecer políticas públicas. Vou procurar agora a negação de C. Justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Aí eu tenho um não aqui, Note que eu tenho um não. Não justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. A omissão do então, aqui eu tenho apenas a vírgula, mas depois da vírgula nós teríamos o então. E agora a negação dessa primeira proposição aqui, que é a proposição A. Então a negação de A vai ser que não produz as informações de que o Brasil necessita. Portanto, a informação que nós estamos procurando, a proposição equivalente à proposição P, se encontra aqui na letra E. Eu conferi apenas por desencargo, mas só em ver aqui tem o ou, o único que tem o ou vai ser a letra E, então seria a nossa alternativa correta. Julgue o seguinte item considerando a proposição P. Se o responsável pela indenização fizer sua parte e seus aliados trabalharem duro, vencerão. A proposição P é equivalente a: se não vencermos, o responsável pela indicação não terá feito sua parte
ou os seus aliados não terão trabalhado duro. Então, note um detalhe interessante aqui da Banca Sebrasp, ela omite o então, eu vou colocar aqui. Aqui nós teríamos um então e aqui também. Aqui eu vou colocar para a gente visualizar aqui certinho uma proposição do tipo condicional. Então, nós temos uma proposição que ele chama de proposição P. Essa proposição ela é uma proposição condicional, nós temos um sim então, e aqui dentro nós temos uma conjunção, um i. Qual a melhor forma de fazer aqui essa questão? Montamos aqui a forma simbólica dessa proposição, chamando essa primeira parte de proposição A, essa daqui proposição B, e aqui o vencerão seria a nossa proposição C. Representa aqui de forma simbólica, A e B, então C. Se A e B, então C. Aplica-se aqui uma contrapositiva, tá? Quando nós temos aqui duas proposições ligadas aqui pelo conectivo do condicional, ela admite duas formas de equivalência. Uma é a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, e a outra é uma disjuntiva. Então, negamos a primeira parte e trocamos o sim então pelo ou e mantemos a segunda parte. Nesse caso, como ele está dizendo que equivale a esse sim então nós vamos utilizar a contrapositiva. Fazendo a contrapositiva aqui na nossa simbólica, vai ficar não C, então não A e B. Fazendo a negação de A e B, o que nós vamos obter? Nós vamos trocar o I pelo ou e vamos negar tanto a proposição A quanto a proposição B. Agora a gente vai verificar primeiro os conectivos. O conectivo principal é o sim então, ele aparece aqui na nossa proposição. Nós vamos ter que ter um ou dentro da nossa resposta. Note que aparece aqui um ou. E agora a gente vai entrar no processo de negação. Essa proposição, que é a minha proposição C, ela tem que ir para frente, só que negando, né? Tem que aparecer uma negação dela. No caso, não vencermos. Note que apareceu a negação. Até aqui está tudo bem. Agora nós vamos pegar essa proposição A, vai passar para o outro lado também negando. Como ela está escrita, o responsável pela indicação fizer sua parte, nós vamos procurar se tem a negação. Tem aqui sim a negação, o responsável pela indicação não terá feito sua parte. E agora, se a proposição B passou para o outro lado também negando, tá ok. Seus aliados não terão trabalhado duro. Então, nós fizemos aqui a equivalência de forma simbólica e comparando aqui com o que foi dado, nós temos sim não C, então não A ou não B como resposta. Por isso, nosso item é o item que é certo. Julgue o seguinte item considerando a proposição P. Se o responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados trabalharem duro, vencerão. A negação da proposição P pode ser expressa por: se o responsável pela indicação não fizer sua parte ou os seus aliados não trabalharem duro, não vencerão. Note que aqui nós temos uma proposição do tipo condicional. Eu vou marcar aqui os conectivos dessa proposição que ele está dando. Nós temos um se então. Normalmente a Banca Sebrasp ela omite o então, mas ele estaria aqui após a vírgula. Vou colocar para a gente verificar. Então aqui teríamos um então. E nós temos também aqui uma conjunção. Então no caso nós temos quantas proposições simples e quais são os conectivos dessa proposição. Isso é que é o importante de nós identificarmos dentro das proposições. Aqui nós temos uma proposição simples, que eu vou chamar de A. Aqui é o meu conectivo, que é uma conjunção. O símbolo dele é um chapeuzinho, né? Um circunflexo. Aqui uma proposição B e aqui eu vou chamar de proposição C. Agora eu vou representar essa proposição de forma simbólica. Temos aqui A e B. Se A e B, então C. E eu quero fazer a negação dessa proposição. Então, para fazer a negação dessa proposição aqui, o que acontece? Eu vou ter que dar uma revisada em negação de uma proposição do tipo condicional. Então, vou colocar aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Como que a gente faz a negação de uma proposição condicional? Mantemos a primeira parte, então vai ficar toda a primeira parte da proposição e fazemos a negação da segunda, né? Trocamos o sim então pelo i e fazemos a negação. Então, de cara, eu já vejo que aqui ele manteve o condicional. Ele manteve o sim então. Se ele manteve esse sim então, isso aqui está errado. Fazendo a negação da proposição, o que fica? Fica A e B, mantém o A e B, não muda nada. Esse condicional ele sai, dá origem aqui a I não C. Então, a minha proposição, a negação, ficaria desta forma. Agora, aplicando essa negação dentro do texto, o sim então sai. Então, aqui, o sim então, ele deixa de existir.
vai ficar o responsável pela indicação fez sua parte e seus aliados trabalharam duro e não venceram, né? Porque no caso você faz as adequações dos verbos para poder ficar a frase escrita de forma correta. Nesse caso, o nosso item é um item errado. Ele não fez a negação, mas de cara, negação de um condicional, vai sair o condicional e vai virar um i. Manteve o condicional, já é um item errado. Você já pode marcar e seguir para a próxima questão.